Quando olho a tua santidade, ao contemplar a tua bondade, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quando olho a tua santidade, ao contemplar a tua bondade, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz, quando sinto tua alegria em mim, quando o meu querer depende de ti, quando tudo à minha volta é vago sem tua luz. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Ó nosso Deus e nosso Pai, na tua santidade, tu és perfeito. Quão distantes nós estamos da perfeição que tu és. Quão pequenos nos sentimos ao tentar imaginar a tua grandeza. Nem palavras, nem capacidade, nada. Nada nos leva a ter consciência daquilo que tu verdadeiramente és. Mas sabemos que na tua santidade, Pai, tu és justiça e tu és amor.
Não podemos compreender como é que um Deus tão grande nos amou ao ponto de nos entregar o seu Filho. Mas tu provaste o teu amor para connosco, dando-nos o teu Filho, que morreu, mas a quem tu ressuscitaste. E que também não terminou o seu ministério. Sem nos dizer que assim que chegasse à tua presença, te pediria e tu nos mandarias este Espírito Santo que hoje está em nós e se manifesta no nosso meio. Palavras suficientes não temos, Deus, para reconhecer a tua santidade, para reconhecer o teu amor. Porque mesmo quando tudo à nossa volta é frágil, é indeciso, é complexo, é doentio, é pecaminoso, tu nos tens dado a vitória. Obrigado porque tu nos amas, Deus, e nós queremos adorar-te, não na medida do que nós somos, mas em nome de Jesus e movidos pelo Espírito Santo, para que assim te possamos adorar de uma forma um pouco melhor do que aquela que conseguimos com as nossas capacidades. Obrigado porque nos continuas a aceitar com o que somos, com o que temos, mas não retires de nós a tua graça. Não retires de nós a autoridade que há no nome de Jesus. Não retires de nós o teu amor. Não retires de nós esta unção maravilhosa do Espírito Santo, porque queremos continuar a adorar-te em espírito e em verdade. Com o teu espírito no espírito que nós somos e na verdade que conhecemos, primeiramente pelos teus profetas, depois pelo teu próprio Filho Jesus e nos nossos dias por este Espírito Santo maravilhoso. Aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Quero adorar, quero adorar, meu alvo na vida é te adorar. Quero meu alvo na vida é te Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus porque põe em nós este sentimento, esta vontade de o adorar em espírito e em verdade. E é assim que Ele quer ser procurado. É assim que Ele quer ser desejado. É assim que Ele quer que o reconheçamos como o Espírito perfeito que é, como a santidade perfeita que é, como a justiça perfeita que é, como o amor perfeito que é. É assim que Ele quer que nós o busquemos para que possamos viver. Amém? Amém. Eu vos saúdo em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós somos santos porque Deus nos vê santos, não é? Nós somos santos porque Deus nos vê como nós havemos de ser. Mas daí a sermos, deixem-me dizer-vos a verdade, nem com a ajuda de Jesus, nem com a ajuda do Espírito Santo, nem com o conhecimento perfeito e profundo da palavra, podemos melhorar alguma coisa, mas não melhoramos o suficiente. Não melhoramos como gostaríamos, porque Deus merece muito mais do que aquilo que nós lhe entregamos. Agora já concordam comigo ou não? Amém. Graças a Deus. Ora, nós estivemos a falar sobre a desobediência de Nadab e Abiú. Ainda se lembram? Sobre o tema fogo estranho. E, amados, continuando aquilo que disse há 2 domingos atrás, quero relembrar só que Nadab e Abiú não souberam esperar em Deus, anteciparam-se aos planos de Deus. E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, consagrados sacerdotes, já eram consagrados, mas perderam a chamada. Já tinham sido consagrados, mas perderam a chamada. Não eram só povo de Deus. Já eram um povo dentro do povo. Já eram um povo selecionado dentro do povo. Já eram consagrados ao ministério. Mas mesmo assim, perderam o ministério e perderam a chamada. Não vou, naturalmente, recapitular tudo quanto já disse nesses 3 últimos domingos, mas esta mensagem ficava incompleta se nós não víssemos ou relembrássemos o que é que aconteceu depois de ter caído aquele fogo do céu, ter consumido o resto do holocausto e ter morto os filhos de Arão, o Nadab e o Abiú. Perder um filho custa, não custa? Eu nunca perdi nenhum filho, mas já perdi um irmão. E recordo-me que era pequeno, mas nunca mais me esqueci desse pormenor. Mas perder um filho deve ser terrível. Perder 2 ainda deve ser pior. E se formos crentes, se perdermos 2 filhos que não fossem crentes, custava-nos imenso.
Mas se fôssemos crentes e perdêssemos 2 filhos que em princípio conheciam a palavra de Deus, que se afastaram de Deus e que pecaram contra Deus e que por isso morreram, deveria custar muito mais. E então, como é que acham que Arão se comportou com a perda destes seus 2 filhos que serviam Deus e que nos últimos momentos da sua vida desobedeceram e foram castigados e foram mortos? Que abriram brechas espirituais e, portanto, a morte tomou conta deles. Eu vou-vos ler o que está em Levítico 10, porque este tema ficava incompleto se não víssemos este pequeno pormenor que resultou da desobediência de Nadab e Abiú. Então, em Levíticos 10, a partir do verso 6, nós vemos como Arão foi proibido por Deus de participar do funeral dos seus filhos. Deus proibiu Arão, o sumo sacerdote, de participar, de fazer o funeral dos seus 2 filhos que acabavam de morrer por terem desobedecido ao Senhor. E aí no verso 6 nós lemos: Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, que eram os outros 2 filhos: não desgrenheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira do Senhor sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E se fôssemos continuar a ler, também noutras passagens, Deus proibiu Arão e os seus outros 2 filhos de participarem do funeral daqueles irmãos do Nadab e do Abiú. Porquê? Porque era costume, quando aconteciam situações destas e não só, as pessoas desgrenhavam os cabelos, vestiam-se de saco e de cinza para mostrar que estavam tristes e revoltados com a morte. E seria isso que Arão e os seus outros 2 filhos teriam feito para mostrar a sua tristeza e a sua revolta por ter ficado sem os seus 2 filhos. Mas Deus disse: não ireis fazer isso, não ireis proceder dessa maneira. O povo de Israel que trata do funeral de Nadab e Abiú, porque eu não permito que Arão e os seus filhos participem do funeral de Nadab e Abiú. Porque se mostrassem a sua tristeza, se mostrassem publicamente, não quer dizer que não a sentissem dentro de si, mas se mostrassem publicamente, diante de toda a congregação, que estavam tristes, estavam revoltados, se eles mostrassem isso, estavam a mostrar que estavam tristes com Deus. Que Deus não tinha sido justo em ter morto os seus 2 filhos. E, portanto, para que o povo visse que aquele castigo tinha sido justo, Arão e os seus outros 2 filhos não deviam mostrar perante a congregação, perante o povo, que estavam revoltados e que estavam tristes. Para mim, no entanto, este é um pensamento lógico, mas que eu considero simplesmente um pensamento paralelo à verdade. Porquê? Porque passa despercebido esse pormenor aí do versículo 7. Porque está sobre vós o óleo da unção. Tendes a unção de Deus. O que é que isto quer dizer em relação à lei do povo de Israel, em relação às leis que Deus tinha dado ao povo de Israel através de Moisés? Que se alguém se aproximasse de um cadáver de uma pessoa morta, ficava contaminada por X dias. Era essa a lei que existia. E se Arão, Eleazar e Itamar participassem dos funerais de Nadab e Abiú, iriam ficar contaminados segundo a lei de Moisés e iriam perder a unção com que tinham sido consagrados, com que tinham acabado de ser consagrados. Porque não se esqueçam que eles tinham acabado de ser consagrados para o ministério, para sumo sacerdote e para sacerdotes. A unção estava sobre eles. E pela lei de Moisés, se eles participassem do funeral, perdiam a unção. Porque, amados, eu disse aqui na Santa Ceia que o mal, o pecado, por onde passa, corrói e corrompe. Mas o bem, por onde passa, não faz com que todos sejam bons, nem faz com que todos pratiquem o bem. Porque enquanto que o pecado corrompe, o bem seleciona.
Por outras palavras, enquanto o pecado castiga, enquanto o pecado mata, destrói, rouba, o bem apresenta-se para que a pessoa se decida a fazer voluntariamente o bem. Por isso o bem seleciona, convida ao arrependimento, mas o pecado obriga. E segundo a lei de Moisés, se uma pessoa santificada tocasse ou pusesse ao pé de um cadáver, perdia a consagração e, neste caso, perdiam a unção da consagração. E é fácil nós compreendermos. Talvez eu volte a falar aqui sobre a mensagem de Ageu, não estou inclinado para aí, mas é capaz de ser um pouco difícil compreender o exemplo que está em Ageu, mas eu passarei a explicá-lo. Mas podemos pegar nesse exemplo e buscar um exemplo, olha, que me está a vir à mente agora, para ser mais fácil de compreender. Vamos pegar, por exemplo, em duas maçãs. Uma que está viçosa, está bonita, está lustrosa, e outra que está podre. Vamos pôr as duas juntas. Uma que nos dá o apetite para comer e uma que já está podre e que já tem bicho. Acham que a maçã boa consegue recuperar a maçã podre? Consegue fazer com que a maçã podre volte a ser uma maçã apetecível e bonita, como que acabada de retirar da árvore? Acham? Uma maçã boa consegue recuperar a maçã podre? Não. Mas se deixarmos a maçã boa, bonita, ao pé da maçã podre, ao fim de uns dias, o que é que acontece? A maçã boa apodrece também. O que é que isto quer dizer? Que o pecado contamina com muita facilidade, mas a santidade não consegue recuperar o pecado com a mesma facilidade. O pecado destrói, corrompe, pega no que é bom e destrói com toda a facilidade. Porquê? Porque as pessoas estão abertas para o pecado. E como estão abertas para o pecado corrompe e destrói. Mas como as pessoas não estão abertas para a santidade, como as pessoas não estão abertas para a vontade de Deus, podemos passar por alguém que não tem a palavra de Deus, mas ela não fica santificada. Estão a fazer entender? E é por isso que em Ageu era dado outro exemplo, um pouco mais complicado, quando dizia que se o sacerdote levasse uma porção, por exemplo, de carne santificada nas suas vestes e tocasse, por exemplo, num corpo imundo, num morto, por exemplo, eu agora estou a tentar aligeirar a situação, o profeta perguntava se essa carne santificada tocasse um morto, o morto ficava santificado? Não. E se o morto tocasse na carne santificada, ela continuava santificada? Não. O que não é santificado, o que não é de acordo com a palavra de Deus, corrompe até aqueles que são santificados. O pecado estraga a vida daqueles que querem servir Deus. A maçã podre está pronta para estragar a maçã boa. Mas a maçã boa, porque não tem poder, porque não a obriga, não consegue encostar-se a uma maçã podre e fazer com que ela se torne de novo viçosa. O que é o pecado? É só matar? É só ser criminoso? É só roubar? Assaltar um banco? É só destruir lares pelo adultério ou prostituição? É só aí que há pecado? É só isso o pecado? Os grandes pecados é que contam? É que conseguem corromper e corroer a santidade daqueles que servem Deus? Não. O fogo estranho não são só os grandes crimes. O fogo estranho não são só as grandes infidelidades. O fogo estranho não é só os grandes assaltos a bancos. O fogo estranho é o cinismo, é a intriga, é a falsidade, é a deturpação da verdade, é a criação de contenda entre irmãos. E nós já pregámos aqui sobre as 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que Deus abomina. Está em Provérbios. 6 que Deus detesta e 1 que Deus abomina. E aquela que Deus abomina é precisamente a contenda entre irmãos. E há um fogo estranho. Há um fogo estranho que está a tomar conta das igrejas. Eu vou-vos ler em 2 a Tessalonicenses 2:3, e eu vou-vos falar o pior fogo estranho que está a tomar conta das igrejas. Ninguém de nenhum modo vos engana, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento da vontade de Deus. É o abandono das igrejas. É o abandono da comunhão dos irmãos. É o passar para segundo lugar a pessoa de Deus. É a idolatria. Idolatria não é só servir bonecos, imagens,
feitas de mármore, de pedra, seja do que for, ou até todas feitas em ouro. Idolatria não é só isso. Somos idólatras quando deixamos que os nossos interesses sejam colocados acima da vontade de Deus. Isso é que é idolatria. É passar Deus para segundo plano. É passar Deus para segundo lugar. E quando é que nós passamos Deus para segundo lugar? Quando deixamos que o pecado estrague a santidade de vida que devemos ter como cristãos. Tudo que contribua para nos afastar de Deus é fogo estranho ao Senhor. Tudo que nos procure afastar de andarmos em sinceridade diante de Deus, eu repito, é fogo estranho ao Senhor. Deixamos-nos corromper por aquilo que não é santificado. Enquanto que nós que somos santificados é que devíamos santificar aqueles que nos rodeiam. Em vez de levarmos os outros a serem como nós somos, se é que somos bons, não é? Não. Deixamos que o que está errado, deixamos que aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus é que tome conta de nós. Somos como Nadab e Abiú, que conheciam a palavra, que foram consagrados, que tinham o seu ministério, mas que resolveram fazer a sua vontade e não esperar em Deus. Deixaram-se contaminar pela desobediência. Deixaram-se contaminar por aquilo que era contra os planos de Deus. Era uma boa maçã que apodreceu. E que tipo de maçã somos nós? Somos maçã, somos fruta, somos peças importantes que teimam em ficar ao lado de maçã podre até que apodreçamos também? Ou somos uma maçã boa e bonita, saudável, que evita manter-se ao lado da maçã podre? O que é que andamos a fazer nas igrejas? O que é que vamos fazer lá para fora? Para santificar os outros ou para deixar que os outros nos apodreçam? Eu estou a fazer a comparação lá para fora. Porque se for a fazer a comparação para dentro das igrejas, não estou a falar na igreja da Quinta do Conde. Nós somos muito santos. Estou a falar nas igrejas em geral. Qual é o nosso comportamento? Somos maçãs boas que podem tentar trazer o que está errado, o irmão que está errado para a verdade? Ou com o nosso comportamento, com as nossas ideias, com o nosso querer contrário ao de Deus, estamos a contaminar e a corromper e a fazer apodrecer aqueles que ainda estão santificados em Cristo Jesus, fazendo-os afastar do caminho, porque a apostasia, a pior das apostasias, não é só as pessoas abandonarem as igrejas, só uma questão de estatística. Vão hoje muito menos pessoas às igrejas evangélicas do que iam antigamente. Porquê? E agora falamos no nosso caso. Porquê é que a nossa religião, entre aspas, está a perder adeptos? Porque não há diferença em nós. Não santificamos, mas deixamos-nos corromper. Pior das apostasias do que aquela que só nos é falada por estatísticas é aquela que se passa dentro de cada um de nós. A apostasia generalizada fala-nos em abandono das igrejas, abandono das congregações, porque as pessoas já estão cansadas de cinismos, as pessoas já estão cansadas de falsidades, as pessoas já estão cansadas daquele evangelho que não altera, que não modifica, que não purifica, que não transforma, que não tem poder, que não nos faz ser diferentes, que não santifica. Perdido por perdido, mais vale andar perdido no mundo. Andar na igreja e ser um perdido, estou a perder tempo, nem gozo aqui, nem gozo lá. Como dizem alguns, não é? Assim pelo menos gozo a vida aqui, já que não a vou gozar lá, gozo aqui. Pior das apostasias é aquela que existe dentro de nós quando conhecemos a palavra e nos afastamos dela. Quando sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e nos afastamos dela. Quando sabemos e temos uma chamada para o ministério e o renegamos. Quando sabemos que podíamos ser úteis no reino de Deus e fechamos-nos na nossa concha e dizemos os outros que façam. Quando não respeitamos a vontade de Deus e não respeitamos os nossos irmãos na fé. O que é que estamos a fazer senão uma apostasia daquilo que diz a palavra de Deus? Uns anos atrás, quando se falava em apostasia, era só o afastamento das igrejas. Já era anunciado aqui por Paulo aos Tessalonicenses. Mas hoje que a apostasia tomou
uma dimensão tão grande, nós somos levados a perguntar o porquê das pessoas se afastarem das igrejas. Já não nos preocupamos só em saber que as pessoas se afastaram, mas somos levados a pensar o porquê é que as pessoas se afastam. E temos que chegar à conclusão de que as pessoas se afastam porque não veem em nós a diferença. Olhar para nós como cristãos, como cristãs, ou olhar para uma pessoa que é ateia, para uma pessoa que não quer nada com Deus, não veem diferença nenhuma. E há até pessoas que não querem Deus nas suas vidas e que têm vidas morais mais bem definidas, mais bem santificadas que a vida moral de muitos de nós que andamos metidos nas igrejas. Apostasia, isso não é para mim. Ai não, não é. É para todos nós. De cada vez que nos afastamos da palavra de Deus, estamos a entrar em apostasia. Não façam da apostasia uma palavra muito complicada. Apostasia significa afastamento. É fácil de pronunciar, mas é fácil de viver. Amados, eu sei que a palavra de Deus diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Em Filipenses 2:14. Mas compete a cada um de nós, sem ser com murmurações nem contendas, ensinarmos-nos uns aos outros a melhor nos mantermos no caminho da fé. Ensinarmos-nos uns aos outros como devemos andar mais de acordo com a palavra de Deus. Porque o que é santo não santifica. Tem que ser trabalhado. Agora, o que não é santo, com a maior das facilidades, corrompe aquilo que já uma vez foi santo. Não foi para isto que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para vivermos vidas de derrota. Não foi para isto que Cristo deu a sua vida por nós, para termos ou sermos maçãs bonitas, colocadas numa caixa, fechada, a dizer maçãs boas e bonitas, vindo não sei de onde, as melhores maçãs do mundo. É o rótulo. É o rótulo. E depois vamos abrir a caixa e o que está lá dentro não são maçãs boas e bonitas, mas são maçãs que apodreceram durante a viagem, não foram preservadas. Temos que deixar de ser cristãos com o rótulo de cristãos. Temos que passar a ser cristãos com vida de cristãos. Não precisamos de rótulo, não precisamos de andar com faixas a dizer que somos cristãos. O que é preciso é que as pessoas olhem para nós e vejam Deus, e vejam Jesus, e vejam o Espírito Santo. Rótulos. Não precisamos de rótulos. Não foi para isto que Cristo morreu. Quando o ser humano pecou, quando Adão e a Eva pecaram, é claro que a generalidade diz que o Adão pecou, mas os homens, os machões, dizem logo, como disse o apóstolo Paulo, não foi o Adão que desobedeceu, foi a Eva. A Eva é que foi tentada e pecou. Está escrito. Mas agora as mulheres já têm outra versão. Pois é, a Eva foi seduzida, foi enganada, mas o Adão pecou de livre vontade. E daqui a alguns anos, se calhar, já arranjam outra história. Até aqui o culpado era só o Adão. Depois começaram a ler melhor a Bíblia e o apóstolo Paulo diz, não, quem foi seduzida, quem foi tentada foi a Eva, não foi o Adão. Mas agora nós já dizemos, pois é, a Eva foi enganada, mas o Adão não foi. O Adão caiu de livre vontade. Muitas das vezes a tentação até não é direta. A tentação às vezes não é direta. Ou pensam que o diabo não sabe muito bem o que é que deve fazer. Muitas das vezes sabe perfeitamente que se vier ter connosco a dizer faz isto, nós dizemos vai dar uma volta. E o que é que acontece? Vem por outras voltas, não é? Vem por outras voltas. Porque o Adão nem sabia que a serpente tinha falado com a Eva. O Adão não estava lá. Andava preocupado com o jardim, a tratar dos animais, nem se apercebeu que a Eva tinha sido seduzida pela serpente. Não estava ao pé da mulher, não é? Mas depois a Eva é que o convenceu. E então o diabo, quando não consegue levar a melhor diretamente sobre nós, ele lá arranja os subterfúgios, lá arranja a maneira para nos levar a afastar-nos da vontade de Deus. Mas quando o homem pecou, a nossa posição para com Deus ficou bloqueada. Iremos pegar nisso na próxima semana e deixo-vos só, se quiserem pensar no assunto, em Hebreus capítulo 10, aí no versículo 19 e 20, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
Não é por nossa autorrecriação ou baseado nas nossas capacidades. Porque, irmãos, fixem isto que eu vos vou dizer. Deus, no reino de Deus, no seu reino, não está à espera de inovações. Que não está à espera que cada um de nós faça um evangelho novo. Deus não precisa que tu faças inovações à palavra de Deus. Que tu cries um novo evangelho. Que tu cries uma nova epístola. Que tu cries uma nova palavra profética. Deus não está à espera de inovações da nossa parte. Deus está à espera de obediência à palavra que já existe. Não esqueçam isso. Deus não quer inovações. Deus quer obediência à palavra que já existe. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Vamos ficar de pé? Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, com gratidão.